dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo a este vídeo. Dando prosseguimento na leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje uma leitura do livro Fonte Viva, que tem por título Educa, e diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo 1 Coríntios 3,16. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se imaculada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o Espírito traz consigo o gênio da divindade. Deus está em nós quando estamos em Deus. Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz consoladora. Interpretemos a dor do trabalho por artistas celestes de nosso aperfeiçoamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Aí está, meus irmãos, mais uma bela página trazida aqui pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, ditado pelo nosso irmão Emanuel. Esta feita ele nos traz aqui as palavras de Paulo aos Coríntios. E nessa passagem ele faz uma reflexão sobre os dons de Deus em nós. A pedra reclama o buril. A água cristalina da fonte reclama trabalho do aqueduto para ser transportada. A semente necessita passar pela escuridão das entranhas da terra e da umidade do calor para eclodir numa bela planta. Nós também somos assim. Nós precisamos passar pelo buril das dificuldades, nós precisamos passar pela escuridão, pelo calor das emoções mais severas, para que possamos compreender a nossa realidade, para que possamos trabalhar para que não caiamos mais nessa situação de dor. E para isso é necessário que nós cresçamos, é necessário que nós possamos entender que o nosso caminho, ele é todo ele feito de aprendizados. Todo ele é feito de oportunidades que Deus nos concede para que possamos aprender. E nós, inadvertidamente, às vezes, ou muitas das vezes, ficamos bravos por causa das dificuldades que nos chegam. É aquele familiar indesejado, é aquela pessoa difícil no serviço, são os negócios que por vezes não conseguem ir em frente, são doenças que chegam e nos atingem, ou a nós, aos familiares, são pessoas que, deslocadas, fazem besteiras ao nosso redor, nos tirando do sério. Tudo isso faz parte do aprendizado. Tolerância, respeito,
fraternidade. E para isso é necessário que aprendamos. Porque se nós estamos em construção, se nós somos um bloco de pedra que está ainda sendo trabalhado, nós não podemos achar ruim da dor, nós não podemos achar ruim do martelo e do cinzel, porque as dores, os sofrimentos são o martelo e o cinzel, são os artífices da nossa transformação, desde que compreendamos e aceitemos, porque compreender e aceitar são coisas diferentes. Às vezes eu entendo as questões, mas eu aceito. Eu aceito a dor, eu aceito a dificuldade, eu aceito passar por aquela situação mais difícil, eu aceito aquele irmão que está me causando problema. Tudo isso faz parte desse entendimento. O aceitar já é um trabalho que a gente tem que realizar de forma íntima, lá dentro de nós. Temos que começar a procurar os pontos bons dessa pessoa, para que possamos fortalecer ali e sedimentar uma certa empatia por ele. Porque sem uma empatia, dificilmente nós estaremos fazendo alguma coisa que vá nos aproximar desse irmão. O trabalho em nós, no nosso íntimo, requer perseverança, requer tenacidade, porque sem isso nós vamos desistir na primeira dificuldade. Se nós, dentro do nosso entendimento, nós aceitamos que os nossos irmãos têm que nos aceitar, como diz aquela famosa frase do Zagalo, vão ter que me engolir, porque em verdade é isso que acontece. Então, nós temos que engolir os outros também, com toda a dificuldade, com toda a situação que eles possam nos criar. Dentro de nós, o que vale é o que sentimos. E se nós sentimos, de alguma forma, o mal, a raiva, a mágoa, o ódio, então, por certo, o nosso campo ainda está todo por ser trabalhado. E não é difícil olhar isso. É só olhar aquelas situações que nos contradigam, aquelas situações que vão contra os nossos princípios, aquelas atitudes dos outros que nos tiram do sério, por assim dizer. Então, meus irmãos, o trabalho íntimo é uma necessidade que nós temos, assim, para ontem. Porque é por conta disso que nós ainda estamos aqui, patinando e patinando nessa vida material. Porque nós, constantemente, nós estamos errando, nós estamos nos afastando do caminho da luz, nós não estamos nos preparando para nos manifestar como divindades, como nosso irmão diz ali. Porque Deus vai se manifestar através de nós. Então, quando nós vemos uma pessoa, ou um vulto, né, como se diz na questão histórica, tipo Maria Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, que pessoas maravilhosas, quantas coisas boas fizeram, e tantas outras, milhares de outras que não nos chegou ao conhecimento e que ficaram no anonimato, mas que realizaram grandes obras de resiliência, de amor, de fraternidade, sempre buscando levar a paz, o equilíbrio, a serenidade aos outros, buscando levar um conselho amigo, uma palavra amiga. É isso, meus irmãos. Porque, querendo ou não querendo, nós somos os artífices de nós mesmos. E nós temos que nos transformar. Ao nos transformarmos, nós vamos nos aproximando desses vultos, dessas pessoas que estão na nossa dianteira. Essas pessoas já aprenderam a manifestar
a divindade, ou seja, deixaram Deus trabalhar através delas. E quando isso acontece, é a divindade que se expressa ali, não mais a pessoa em si, mas Deus. Então, trabalhar essa questão em nós é libertador. Nós vamos crescer, nós vamos evoluir. Agora, depende de nós o quanto isso será rápido ou lento. Falando aqui pelas condições atuais, se aproximam grandes momentos de dor e dificuldade, ou pelo menos se anunciam no horizonte. E para aqueles que têm medo, para aqueles que têm uma preocupação, lembremos que o máximo que pode acontecer é a perda do corpo material. Mas o pior que pode acontecer é nós nos deixarmos levar nessa onda de energias negativas e devastadoras que podem tomar conta do planeta, devido à incúria da humanidade, devido ao afastamento da humanidade das coisas de Deus. Porque se tem aquele que ainda está preso às trevas e buscando se degladiar nas coisas da matéria para se sobrepor aos seus irmãos, há também aqueles que manifestam a luz de Deus em nossos meios. Ou seja, para que lado eu vou olhar? Que lado eu vou escolher? Em que lado eu vou ficar? No lado da tormenta ou no lado da bonança? Se nós preferirmos a tormenta, nós vamos experimentar toda sorte de sofrimentos, angústias, revoltas, tristezas, dores. Mas se eu ficar para o lado da bonança, eu posso passar por essas coisas também. É uma condição que não há, às vezes, como escapar. Mas aí que vem um detalhe que muda tudo. Como eu vou passar por isso? Se eu passar entendendo, compreendendo, se eu passar perdoando e procurando amar o meu próximo, por certo, eu estarei vencendo a tormenta. Não a tormenta do mundo material, mas a tormenta íntima que estaria querendo se apossar de mim. E ao vencê-la, a luz vai se abrir, como num dia em que há uma grande tempestade e depois abre e o sol aparece magnífico, brilhando intensamente. Então, meus irmãos, com essa imagem, nós podemos compreender que nós podemos afastar de nós todas as trevas, mas é necessário que a gente trabalhe para isso. É necessário que a gente compreenda que nós viemos aqui para evoluir. E evoluir significa trabalhar no nosso íntimo, nos moldes que Jesus ensinou. Então, cabe a nós a escolha. Que possamos fazer as escolhas corretas. Era isso que tínhamos para hoje. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos ilumine, nos fortaleça, para que possamos fazer as escolhas corretas nas horas mais difíceis, nas horas mais acerbas e durante os momentos mais aflitivos. Fiquemos com as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre. Que assim seja.